E ele chega com um gavião numa gaiola. Que o sequestrador tinha um gavião que o cara cultivava, esse sequestrador. E aí ele chega pro Roberto e diz assim: tu vai embora, mas você vai levar o meu gavião e tu vai cuidar do meu gavião. Caramba! Se você não cuidar do meu gavião, nós vamos te pegar de novo e tu fica sabendo. Que isso? Que coisa. E aí o Roberto chega na casa dele com uma gaiola com o gavião. Então eu vou contar a pedido do André. A pedido, isso aqui. E aí eu vou... A pedido. Vamos passar para um outro tema, porque tá bom, senão vamos ficar contando mas essa conta história essa aqui. aí. Eu estava nessa época casado, brava. vivendo em Paris. A primeira vez que eu me dei conta de que eu estava casado foi quando eu chego em Paris com ela, depois de ter assinado. Porque nós nos casamos formalmente, no papel. E eu chego em Paris e eu estava indo pela primeira vez para a casa dela, que era minha casa, né? A partir daquele momento. Mas era difícil na minha cabeça fazer aquela coisa, pô, agora eu tenho uma casa, uma vida em Paris e tal. E aí, quando eu desembarquei em Paris com ela, eu me recordo que no prédio dela, e eu cheguei, ela tinha uma empregada, uma espanhola, chamada Emília, que fazia umas tortilhas espanholas maravilhosas. E quando eu cheguei, ela vira isso pra mim e diz assim: Buenos dias, patrão. E aí eu digo, porra, eu sou o patrão. Quando ela me chamou de Buenos dias, patrão. Eu digo, porra, aí que a minha ficha caiu, que eu depois realmente eu me casei com essa mulher. Mas aí você fica até quando na França? E por que você volta? Não, eu voltei porque eu cheguei pro dia de uma Fazia época. parte do combinado? Não, foi combinei com ela. Disse, olha, eu posso até ficar na França com você, vou, enfim, começar a trabalhar, porque tem uma hora que eu vou ter que começar a tocar minha vida. No Brasil, essa condição, para mim, é muito melhor, porque lá eu tenho, enfim, possibilidades, eu já tenho uma vida lá de trabalho, que eu posso recomeçar no mercado financeiro e tal, onde eu sempre trabalhei. Você não via muito Mas você precisa vir para morar no Brasil, e você precisa... Ela disse, não, eu vou morar no Brasil com você é meu marido, meu amor e tal. E aí ela veio morar no Brasil, mas ela viajava muito para a França, por causa, obviamente, das ligações que ela tinha com a cidade, com o país, com os amigos, com a família dela. Tinha mãe, irmã, moravam lá e tal. E ela ia muito para a França e viajava, enfim, a cada 2 meses ela viajava para a França. E aí passava 15, 20 dias lá. E eu, enfim, aí a vida, garoto, 23 anos e tal. De volta ao Rio. De volta ao Rio. Eu fui, aí eu comprei uma corretora de valores, comecei a trabalhar de novo no mercado financeiro. E aí fui durante muitos anos no mercado financeiro. Então foi um momento assim... Aí o seu relacionamento com a Odile terminou em 79, 80, 81? Não, eu me casei com ela em 73, fiquei 8 anos casado com ela. Por causa dessa 81. distância? Por causa dela... Porque, imagina, eu tinha 20 anos de idade. Não sabia o que estava fazendo. Não sabia o que era o mundo. Eu era assim, porra, a figura, casado com aquela mulher que cobiçada no mundo inteiro. E aí, você sabe que todo homem que casa com uma mulher cobiçada desperta atenção nas outras mulheres. Eu não sei o que acontece, mas Então, por Bluetooth. eu tinha muito ali, sabe, o mundo me oferecendo muita oferta, muitas possibilidades. E eu sempre fui uma pessoa que dediquei um tempo importante da minha vida ao ser feminino, às mulheres. Então, enfim, compactuda essa sua... Então, essa coisa... Arte da conquista. Essa coisa, porque... Tem uma hora que você cria uma certa fama, né? Nessa coisa. E aí... Vai passando. E aí as mulheres querem estar perto desse mundo também, né? As pessoas querem estar perto de quem tem possibilidades de... e tal. E um dia eu tô ali no escritório, nós tínhamos um escritório na Artplan, era ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, era um prédio, que era o prédio da agência de publicidade. E eu me lembro que o meu escritório ficava no 2º andar, o do Roberto era no 5º andar. E eu me lembro que eu estava à noite no escritório, já saindo, recolhendo um horário assim de 7 da noite, e eu vejo um barulho de tiro na porta da Artplan. Eu digo, aí eu vou na janela e vejo uma movimentação de carros ali na porta, e aí eu começo a ouvir gritos lá na garagem da Artplan, enfim, as pessoas gritando, e aí o porteiro da Artplan me liga e diz que o Roberto Medina foi sequestrado aqui na porta do... Aí eu disse, porra, sequestrado. Uns caras botaram ele dentro de um carro, foi sequestrado. Bom, digo, porra. Na mesma hora, liguei para o Rubem Medina, irmão dele, que era deputado nessa ocasião. Enfim, aí já a empresa estava tomada de pânico, porque aquilo aconteceu em frente ali, Artplan.
E com violência, não é que foi um troço assim, foi leve, não. giro, Foi barra pô, pesada o troço. E a artiplana ficava em frente a um posto de gasolina e os caras do posto de gasolina se jogaram no chão. Foi um clima assim ruim. Bom, e aí eu saio do escritório e vou direto para casa do Roberto. E no caminho eu já vou dando telefonema e tal. E a gente já vai sentindo que tem... Enfim, eu digo, pô, daqui a pouco vai pintar um telefone lá na casa do Roberto. Pedindo primeiro resgate, contato e tal. E fomos todos para casa do Era Roberto. uma época... Aí eu fui para casa do Roberto. Sim. O Rubem já liga Mas para mim. terror, total, né? Total. E aí o Moreira, governador... Sei. Porra, eu ligo pro Moreira, Meu Deus. liga pro chefe de polícia, PM e tal, e aí começa aquele troço todo, enfim. Chego na casa do Roberto e não deu, assim, 3 horas e surgiu o primeiro telefonema. E o Rubem Medina já tinha chamado um policial, que se eu não me engano era o Hélio Vijo, que era um policial famoso no Rio de Janeiro, que era conhecido lá da família Medina, e tinha chamado esse cara para já botar o cara no circuito. Acho que era ele mesmo, o Hélio Vijo. Tá. Era o Hélio Vijo, exatamente. E ele estava na casa já, a Maria Alice, então, esposa dele, desolada em casa, aquele clima de velório, a gente sem saber direito o que ia acontecer, porque aquilo não era um fato corriqueiro. Ninguém sabia as E, etapas. de novo, porra, um cara com a relevância do Roberto Medina, porra, no meio daquele mega projeto do Rock in Rio e tal. Mas até então a imprensa não sabia. Não, ninguém Só- sabia, ninguém sabia. Eu tô na casa dele e tal. Entendi. E aí, o primeiro telefonema não tinha esse esquema de telefone celular, não tinha... Telefone fixo. Telefone fixo. E aí, tinha um aparelhinho de viva voz do lado, que o Hélio Vijo plantou um gravador no aparelhinho de Sim. viva voz. Tipo uma secretária eletrônica. E disse, vamos começar, porque eles vão ligar. E aí não deu outra. 2 horas depois surgiu o primeiro telefonema e os caras falando, olha, o Roberto tá bem, tá com a gente, nós não vamos falar nada agora, é só para vocês saberem que amanhã nós vamos mandar a primeira mensagem para vocês. E aí desligaram, Meu Deus. foi um telefonema curto e eu me lembro que eu tava ali na hora e aquilo Foi ali... no Viva Voz isso. E aí no primeiro momento esse policial virou-se pro Rubem e disse assim, essa voz é do Maurinho Branco, esse cara é de uma quadrilha perigosa, do lugar tal, e aí descreveu o cara, né, assim, ouviu a Nossa. voz do cara assim, e de fato era. E era mesmo? Era Era o cara, Maurinho Branco. Esse cara foi morto depois, na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Anos depois. Ou pouco tempo depois. Pouco tempo Mas depois. ele era o quê? E aí foram 18 dias dele sequestrado. E o cativeiro era onde, afinal? O cativeiro era num subúrbio do Rio de Janeiro e tem uma passagem curiosa dessa história toda. Foram 18 dias, Foram então. 18 dias dele sequestrado. E 18 dias. teve uma passagem muito incrível que um dia, no dia do pagamento do sequestro, do resgate... Você participou? Como que era, assim? É que nem... Deixa em tal lugar? Como funciona? era sempre mensagens que eles deixavam bilhetes em locais. Então eles ligavam e diziam assim, na Tijuca, bar tal, tem um bilhete no banheiro. Nossa! Você tinha que ir lá no bar tal pegar. Tinha informação. E essa coisa foi evoluindo, foi sendo negociada e tal. E eles sempre... E aí botaram o número na mesa. Eu me lembro que... essa cena eu não esqueço. Eu estava no quarto do Roberto. Nós tínhamos conseguido comprar os dólares todos no Banco Central, que depois isso acabou dando um problema para o Roberto. Entendi. Compramos 2,5 milhões de dólares, mas faltou, inclusive, o resto foi em moeda local mesmo. Nossa. Mas foram 2,1 milhões de dólares. E eu me lembro que eram 2 malas Samsonite e eu tive que me sentar numa delas para Pra fechar fechar. a mala. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro vivo na minha vida. Era um negócio assim, impressionante. 2 malas pesadas. Bolos de 100. Tudo, nota de 100. Você imagina 2,5 milhões de dólares em cédula de dólar e tal, na mesa. E aí o seguinte, quando eles ligaram a última vez para já dar o destino do pagamento, E claro que da entrega é claro que o Medina falava alguma coisa pra provar que tava vivo nesse meio tempo. Não, claro, ele mandava gravações, tá. tinham gravações, tinha prova de vida o tempo inteiro. Tá. A gente e por acaso depois o Roberto... E ele depois... sempre muito sereno? É, Ou como que... Não, ou ele não. transtornado? Eles faziam ele ficar
mostrar primeiro sangue, que não tinha, feridas, curativo e tal, nos vídeos, para mostrar a violência deles. E ele dizia, olha, vou cortar o dedo dele, vou mandar o dedo dele cortado. Mas ele chegou a ser torturado? Não. Ele foi tratado ali no limite... Sub-humano ali. No limite da tortura psicológica, digamos. Entendi. Porque o grande ativo dos caras era ele, em boa condição. Porque senão o troço não ia rolar. E era muito dinheiro. Bom, enfim, eu me lembro que no dia do pagamento do resgate, o bilhete que dava a indicação do procedimento para o pagamento do resgate, eles disseram que estava numa caixa número 12 do túnel Rebouças. Uma caixa de socorro. O túnel Rebouças, que é um túnel grande no Rio, todo o túnel ele tem caixas de socorro com telefone, onde você para quando você está com o acidentado dentro do túnel, você vai numa dessas caixas, liga para a central do túnel e os caras do socorro vão lá te socorrer. Entendi. Então, eles ligaram para a gente e disseram, olha, as indicações do sequestro estão na caixa 12 do túnel Rebouças. Eu parti para lá com o meu motorista na época. E o policial foi junto? Não, nesse momento eu fui sozinho. E aí eu fui para o centro, vim no Anacaco e fui parando o carro na direita, perto da caixa 10, e botei o alerta do carro dizendo que eu estava com problema no carro, mostrando que eu estava com problema. E fui nesta caixa, mas o túnel estava em movimento, muito movimento de carro. Eu abro a caixa do número 12. Número 12. Quando eu abro, o papel que estava na caixa sai e voa da caixa. Não. É um filme, cara. Eu tô desesperado, velho. E eu começo... Aquele papel... E eu começo a ver esta cena do papel da indicação do sequestro, do resgate, voando. Pra dentro. Pro meio da pista, com aqueles carros passando. Os carros passando das duas direções. Não, nas duas direções, numa direção só, porque era na direção centro-lagoa. Então, elas são separadas. São dois túneis. Sentido lagoa e sentido centro. Tá. Esse era o sentido lagoa. Na segunda tranche do túnel, onde é mais longo o túnel, porque o túnel tem dois trechos. Um trecho mais curto e um trecho mais longo. Eu tava no trecho mais longo. E aí eu vejo aquela coisa. Aí eu fiquei apavorado, chamei o motorista. E agora? Ele disse assim, liga pro socorro do túnel. E ligamos pro socorro do túnel e eu disse, olha, meu amigo, eu tô aqui na caixa 12 do túnel Rebouças. Eu vim pegar aqui um bilhete porque todo mundo... O sequestro do Medina... Comoção. Era Jornal Nacional 20 minutos por dia. Tá? Então o Rio de Janeiro inteiro, todos os jornais só falavam disso. Acompanhando. E eu disse, olha, eu tô aqui, eu vim buscar as indicações, eu preciso parar o túnel para pegar o bilhete. Aí os caras vieram. E aí os caras pararam o túnel, botaram o carro envezado no túnel, parou o túnel, e eu e os caras e o meu motorista fomos andando para ver onde é que estava o bilhete. E nessa altura um carro já poderia ter levado no pneu, ficado engatado. E aí fomos ver. E aí no final, ali no meio, a gente achou, tava lá o bilhete num canto. E aí o sujeito me entregou. Não, o bilhete era para entregar já indicações, horário, local da entrega do resgate. Que era dinheiro para depois eles soltarem. Ou não? Claro. Qual era o combinado? Não, primeiro era dinheiro. Primeiro pagar, claro. Enfim. Eles olham só. E aí, às vezes você aliás, o local do sequestro, da entrega do dinheiro que eles deram, me lembro que eu fui o primeiro cara que peguei esse bilhete, peguei o bilhete, agradeci os caras do túnel e fui embora para casa do Roberto e entreguei esse bilhete para a mulher dele, a Maria Alice, que estava lá e tal. E a instrução do bilhete era que o resgate iria ocorrer no Monumento dos Pracinhas, ali no Aterro do Flamengo, às 11 horas da noite. E que eles iam e um carro iria lá para receber o dinheiro. E aí eles 24 horas depois iriam soltar o Roberto. E aí, nesse dia, eu cheguei pro irmão do Roberto, o Rubem, e disse, olha, Rubem, isso é um evento de uma responsabilidade que só quem pode ter é você, meu irmão. Não dá para delegar isso para ninguém. Então, nós vamos com 2,5 milhões de dólares em dinheiro num carro às 11 horas da noite no Aterro do Flamengo. Se tu for assaltado antes, porra... Meu Deus. Esquece. Então, porra, todo mundo tá seguindo você, a mim e a todo mundo aqui e tal. E aí eu não me recordo exatamente se foi ele com alguém, mas enfim... E aí ele vai lá no Monumento dos Pracinhas e os caras chegam, ele chega, estaciona o carro, isso ele me relatou depois e tal, e aí chegam os caras, e aí ele me lembra que ele contou que os caras disseram, mas
que vocês botaram nessa mala aí que tá tão pesada? Ele viu os caras? Claro, viu os caras. Entregou as malas pro cara. O cara botou num carro e perguntou: o que vocês botaram nessa mala que tá tão pesado? O cara disse: pô, é dinheiro, meu amigo. Vocês não têm ideia de como pesa 2 milhões, depois 2 milhões e meio de dólares, meu irmão. Papel. Vai reclamar, pô. Pega essa porra lá. Aí os caras pegaram o dinheiro, botaram numa mala de um carro e seguiram na direção do centro pela perimetral. Sim. E aí foram embora. No dia seguinte, o Roberto é libertado num subúrbio do Rio de Janeiro, que agora eu não me recordo exatamente onde. Ele aí pega um táxi e vai para casa dele. E ele chega com um gavião numa gaiola. Que o sequestrador tinha um gavião que o cara cultivava, esse sequestrador. E aí ele chega pro Roberto e diz assim: tu vai embora, mas você vai levar o meu gavião e tu vai cuidar do meu gavião. Caramba! Se você não cuidar do meu gavião, nós vamos te pegar de novo e tu fica sabendo disso. Que isso? Que coisa. E aí o Roberto chega na casa dele com a gaiola com o gavião. E cuidou. Cuidou até onde eu sei, cuidou por um tempo. Meu Deus, que história maravilhosa, cara. Eu não poderia ter dado tudo errado e deu tudo certo. Eu não sabia desse E desfecho. aí foram 18 dias que ele ficou sequestrado. E obviamente que isso Voltaram traumatizou. Mas, claro. Mas aí, voltaram às atividades. Aí, quando ele voltou, ele teve uma energia, uma coragem, uma força imensa para depois de ter passado o que ele passou, Calvário. ele ter continuado no projeto do Rock in Rio, com todas as dificuldades que a gente passou, porque nessa altura já tinha mais 2 milhões e meio de dólares a menos, né? No caixa dele, enfim. E aí foi uma dificuldade imensa, mas a gente botou, o evento foi maravilhoso.